Olá pessoal, sou Arthur Francisco Pereira Carvalho, sou aluno de Engenharia de Computação no IFMG Campus Sambuí e estou aproveitando aqui que tenho que apresentar um seminário sobre princípios da memória cache. Vou trazer aqui um conteúdo no YouTube, falar um pouco sobre o funcionamento da memória cache, os princípios que ela utiliza, e vantagens de utilizar ela, como que ela funciona, por aí. Vamos lá, definição. O que é a memória cache? Ela é uma área de armazenamento pequena e de alta velocidade, que armazena os dados mais frequentemente usados. Ela interage muito com a memória principal. Então, um fator que a gente é utilizado é que a memória principal é constituída de 2 elevado a n dividido por k blocos. Então, vamos supor que a memória principal tem, sei lá, 4 GB, seria o 2 elevado a n, ela é dividido por k é o número de blocos que ela tem. Aqui eu não estou falando o tamanho do bloco, isso aqui é só para fazer uma relação com a memória cache, a memória cache é constituída de linhas de tamanho k, ou seja, o k que está dividindo aí o 2 elevado a n da memória principal é o tamanho, o tamanho da linha da memória cache. Tá, qual que é o objetivo da memória cache? Combinar o tempo de acesso de memórias de alto custo e alta velocidade com as memórias de menor velocidade, maior tamanho e mais baixo custo. Basicamente otimizar as buscas que serão realizadas pela CPU, pelo processador. Como que é o funcionamento da memória cache? Ela contém uma cópia das partes da memória principal. Então, quando o processador vai buscar algum dado, ele consulta a memória cache antes de consultar a memória principal. E o dado pode estar ou não na memória cache. Eu coloquei essa imagem aqui para exemplificar. Então, o processador vai fazer uma busca de algum dado. Então, ele manda um RA, um Read Address. RA aqui, ó, é o Read Address. Endereço de leitura. Ele recebeu esse endereço da CPU e vai procurar ele na cache. Se ele contém na cache, vai ocorrer um hit, que a gente chama de hit aqui. Eu acho que escreve assim. Eu confundo esse hit com tem outra escrita de hit também. Ou se ele não está na cache, ocorre um miss. Beleza, ele está na cache. Ele busca a palavra que está contida no endereço de leitura aqui, read address, e envia para a CPU que está contida nele, a palavra lá. Caso ele esteja na memória principal, ele vai alocar uma linha da cache para o bloco de memória principal e vai carregar o bloco da memória principal para a linha da cache e ao mesmo tempo vai enviar a palavra do read address para a CPU, que era o objetivo principal que a CPU estava querendo, né? Então esse é o funcionamento básico da cache. A importância dela é basicamente otimizar o desempenho do processador, tipo, quando for buscar algum dado, ele não ter que fazer a busca na memória principal, que seria a RAM, né? E utilizar a memória cache que é de mais fácil acesso ali. Vou falar agora sobre o princípio de localidade, que é dividido em três: localidade de referência, localidade temporal e localidade espacial. Antes disso, para exemplificar o funcionamento da cache, a gente pode considerar assim, ó, essa parte aqui eu acho que fica legal ilustrar. Esse U aqui ficou meio parecendo espaço, mas é legal trazer aqui. Melhor trazer uma imagem do livro, que eu acho que vai ficar mais visual para vocês verem do que eu fazer esse desenho. Beleza. Tá. Aqui a gente tem... O livro que eu estou utilizando aqui, a princípio, é o de Arquitetura e Organização de Computadores, do Stalins. O que acontece no funcionamento? A gente tem a CPU, ele vai mandar o read address para a cache, aí vai acontecer aquele processo de miss ou hit ali. E por que ela é útil, né?
Porque a transferência entre a CPU é mais rápida do que a transferência entre a memória principal e a cache, ou se não pensa se não existisse a cache. É, a transferência entre a memória principal e a CPU seria mais lenta do que essa daqui, ó, entre a CPU e a cache. Então é um fator que compensa utilizar a cache, né, que tá dentro da arquitetura de computador que a gente usa nos nossos computadores. Aqui é um outro modelo com a cache de 3 níveis, que tipo, entre o nível 1 e o nível 2 é mais rápido do que entre o nível 2 e o nível 3, e entre o nível 2 e o nível 3 é mais rápido que o nível 3 e a memória principal. É só como se tivesse várias caches dentro da própria cache, entendeu? Acho que ficou claro essa parte. Vou falar dos princípios de localidade agora. Tem três aqui, que é a localidade de referência, localidade temporal e localidade espacial. O de referência é baseado principalmente na tendência de um programa acessar repetidamente os mesmos conjuntos de dados ou endereços de memória em um curto espaço de tempo. Isso aí, eu acho que essa frase aí já explica bem, não tem necessidade de exemplificar mais. E o temporal é bem parecido com esse de referência, só que o temporal ele não baseia que esses dados sejam necessariamente próximos tipo assim, num curto espaço de tempo. Pode ser ao longo do tempo, é, ele pode ser acessado agora e pode ser acessado amanhã. Seria algo assim, nesse sentido. E o princípio de localidade espacial é a tendência de repetição de acesso a dados próximos uns aos outros na memória. Então, se o endereço de memória está próximo ao outro, ele tem esse princípio diz que tem uma tendência desse dado que está no endereço próximo ser mais acessado. Então, a memória cache usa isso aqui para basear nesses princípios para armazenar os conteúdos da memória principal. As vantagens da exploração dos princípios de localidade pela cache é melhorar o desempenho geral, consequentemente, melhorando o desempenho geral, vai melhorar vai gerar uma economia de energia, né, otimizar o consumo de energia e melhorar a capacidade de resposta, porque o acesso do processador do CPU até a cache é mais rápido que o acesso da CPU de forma direta até a memória principal. Então melhora a capacidade de resposta, melhora a latência, reduz o tráfego na memória principal, porque se eu estou tirando da cache, eu não vou precisar consultar a memória principal. E dentro da memória cache você tem políticas de substituição escrita, que eu vou falar mais por alto aqui. Substituição é quando tem uma linha preenchida na cache, eu quero escrever outra coisa que eu tenho da memória principal em cima dessa linha aí. Eu vou, quando você dá um Ctrl V ali numa pasta, um exemplo bem fora desse aí do escopo, só para simplificar. Você dá um Ctrl V ali, já tem um arquivo, vamos supor, tem um arquivo com o mesmo nome. Ou seja, você quer usar a mesma linha na cache, como se fosse dar um Ctrl V com um arquivo de mesmo nome. Aí você vai pedir lá para substituir. Você vai sobrescrever o que está naquela linha ali. Entendeu? Você tem várias políticas de substituição. Você tem esse LRU, que é Least Recently Used, que é usado por último recentemente. Você tem o FIF, que é o princípio de fila, First In, First Out. O primeiro a entrar, o primeiro a sair. E tem esse LFU, que é Least Frequently Used, se eu não me engano, que é usado frequentemente por último. E o Random, que você vai pegar uma linha aleatória ali e substituir ela. As políticas de escrita, você tem várias dentro dessa write true aqui, mas basicamente você vai ter uma linha direta, uma linha livre ali, você vai escrever em cima dela sem preocupar com substituição. Acho que é isso, deu para ficar bem claro como é que o funcionamento básico da cache aqui, alguns objetivos dela, as vantagens, e é isso aí.